Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com, nessa sexta-feira. Estamos aí para mais um bate-papo. Passou um pouquinho da sexta-feira sim, outra não, mas para conseguir estar junto aí com uma convidada muito importante. Pessoal, vou aproveitar para falar um pouco para vocês, tá? Veio uma pessoa aí fazer um pedido que se eu pudesse divulgar nas minhas redes sociais e prontamente eu estou à disposição a estar divulgando, tá? Eu peço para vocês, pessoal, assim, ó, sigam no Instagram, tá? Todos pela Bela, tá? Todos pela Bela. Depois eu vou botar na descrição da minha live aí direitinho, tá? Para vocês saberem. Todos pela Bela, tá? Essa criança, tá? Ela tem aquela doença AME, tá? Então ela precisa da medicação. Então é bem complicado, a gente sabe. Então vai ficar aí, ó, vocês sigam o Instagram deles lá. E até coloquei no meu Facebook esses dias também, tá? Tem o Pix para quem quiser ajudar, tá? Todos pela Bela 1@gmail.com. Façam essa ajuda, pessoal, assim, tente de algum valor, tentar ajudar de alguma maneira, porque a gente sabe que é muito importante a gente estar ajudando ao próximo da melhor maneira possível, tá? Então, como eu falo para vocês, na sexta-feira, como a gente tem nossos convidados que logo vai estar aí presente, vou esperar ela dar um oi para nós aí, tá? Vou aproveitar para estar divulgando os canais parceiros que eu tenho no YouTube também, que eu tenho um projeto, este mesmo projeto Facebook que Bate-Papo com Guilherme Silva, essa live vai para o meu canal no YouTube depois, tá? Dark Zona, Amitaf Paranormal, Wagner Bike Trip, a gente sabe que são canais e parceiros que estão junto conosco sempre, então a gente está aí para estar divulgando. Também tem o pessoal que apoia o canal aqui também, nossos colaboradores, como disse, que estão sempre ajudando. Vocês estão vendo aí Mamas Burger, restaurante aqui na Rudá de Capão da Canoa, Avenida Rudá 1003. Restaurante top, a pessoa que quer ir comer uma comida boa, uma inclusão. Falo para vocês de verdade, porque meu filho a gente faz 8 anos que a gente vai nesse restaurante. Então é muito importante, sabe, a gente ter esses espaços para os filhos, para a família, para as crianças especiais e os adultos também. Também não posso deixar de falar da Banca 53, tá? No Camelado de Capão da Canoa, onde tem os materiais aí, os eletrônicos, celulares, microfones, fones, tudo que vocês veem aí que precisa de um equipamento bom para vocês estarem aí fazendo uma live muito boa, passar um conteúdo interessante para vocês. Então vão aí na Banca 53 aqui em Capão da Canoa. Também tem BC Relógio de Luxo. BC Relógio de Luxo é um cara sensacional. Siga no Instagram, o Bruno Costa. E também ele é Bruno Costa Tatu, tem um estúdio de tatuagem, então mais esse trabalho que ele tem, só seguir no Instagram. Pessoal, como eu sempre falo para vocês, tá? A live é em torno da nossa inclusão em um todo. Até eu já vou dando boa noite pro pessoal que tá chegando aí. E a convidada já tá junto conosco, e vou fazer o convite para ela para estar presente junto conosco, tá? Como eu sempre falo para vocês, antes de eu fazer o chamado para ela estar junto conosco, vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista, faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, sou coordenador do município de Capão da Canoa, sempre em torno da luta pela inclusão, faço parte também dessa linda associação, a Associação Autismo Litoral Norte, onde faço parte da diretoria, onde a gente está sempre tentando em busca da nossa inclusão em um todo, e vocês vão entender um pouco disso também. Vamos fazer o convite, vamos ver se o Facebook nos ajuda a estar com essa pessoa junto conosco aí. Vamos tentar aqui, vamos adicionar ela aqui. Vamos ver se ajuda, a gente sabe que o Facebook tem dessas. Acredito bem rápido, olha aí. Boa noite. Oi, boa noite, Tá Gui. ouvindo? Tô, aham. Então tá bom, bem tranquilo. Então chegou o grande dia, né? A gente estava esperando chegar o dia aí e graças a Deus estamos aí contigo. Peço que tu te apresente para a gente começar a falar um pouco da tua história, que tua história é muito bonita e é um exemplo para ser seguido por muitos aí. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho aí da minha história como mãe atípica, né? E também como uma das responsáveis por estar à frente da Associação Autismo Litoral Norte. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, Gui. É um prazer estar aqui.
eu gosto muito de fazer TikTok, assim, né? Porque é só eu, mas aí quando tem mais gente olhando, eu fico meio nervosa, mas tudo bem. Não, mas pensa que tá fazendo TikTok. Aí vai desenvolver tranquilo. Então, pessoal, meu nome é Aline Leal, né? Eu tenho 41 anos. Eu sou mãe do Murilo. Ele é autista, autista suporte 1, né? Que a gente diz agora, mas ele é autismo leve. Ele foi diagnosticado em 2013, 2014, eu acho que foi. Não me lembro direitinho assim, mas ele tinha 3 para 4 anos. E ele foi uma criança, né, planejada, eu já estava há 5 anos casada, e aí a gente resolveu criar mais um CPF aí para o mundo. E aí o que que aconteceu? Tudo normal, gestação normal, né, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo bem saudável mesmo. Não existe, né, nenhum exame que detecte o autismo, então ele estava tudo certo. E aí o que que aconteceu? A gente começou a perceber que ele começou a ter uns sinais diferentes, assim, né? Eu era mãe de primeira viagem também, e o pai dele também, então a gente não entendia muito. Mas conforme foi passando o tempo, né? Passou ali 1 ano, 2 anos, ele não desenvolvia a fala, a gente começou a se preocupar, e aí a gente foi em busca de ajuda, né? A primeira coisa que a gente fez, ele não tá falando, então vamos procurar um fono, né? Aí a gente foi, procuramos um fono, a gente achava que ele tinha problema de audição, né? Por chamar e ele não nos ouvir. E por todos os sinais que tem o autismo e a gente não sabia, né? Caminhava na ponta dos pés, era muito resistente ao não, né? Ele se batia com a cabeça na parede, não tinha medo do perigo porque ele se atirava no chão quando a gente queria ensinar que não podia alguma coisa, ele se atirava no chão sem dó nem piedade, assim, então era bem complicado, né? Teve uma época que a gente teve que parar de ir nos lugares com ele porque ele tinha crise, né? Muita crise. Então a gente foi, né? Procurou uma fono. E aí eu me lembro até hoje, assim, que a fono que a gente foi, ela disse assim, não, teu filho não tem nada de autismo, ele é uma criança preguiçosa, né? Menino normalmente é assim mesmo, eles falam mais tarde do que as meninas, mas sabe aquela coisa assim de mãe? Eu disse, não, tem alguma coisa, não é normal, né? Uma criança de 2 anos não fala nada. Então, vamos procurar outro. Aí fui para uma segunda opinião. E essa segunda opinião, que foi a doutora Xênia, ela abriu os meus caminhos, assim, né? A gente ficou numa consulta com ela mais de 1h30, e ela analisando o Murilo, brincando ali, e ela disse assim, olha, mãe, o teu filho, acredito que tenha autismo, porque ele está apresentando todos os traços. Enquanto eu estou conversando contigo aqui, eu estou analisando ele. Então, assim, ó, eu sei que é um baque, né? A gente sabe que os pais recebem um baque, assim, bem forte, mas eu vou te dizer para ti não ficar preocupada, né? Só tenta fazer uma coisa de cada vez. Porque normalmente quando a gente recebe, né, uma notícia, nem é o diagnóstico, né? Mas é tipo uma notícia de que, nossa, ele é autista, o que que eu faço? A gente já fica muito atucanada, muito nervosa. Eu me lembro que eu fui chorando da clínica até em casa com ele no colo, ele era pequeno. E eu ficava com medo, porque na nossa ignorância, né, eu achava que autista era aquelas crianças que ficavam se balançando o tempo inteiro, que não deixava a gente abraçar. Era essa a visão que eu tinha do autismo, né? E aí o meu medo maior era de não poder fazer ele se desenvolver, então eu estava totalmente perdida. E aí o desespero pega, né? Porque isso é o normal de todos os pais, de a gente idealiza, né, uma gestação, que o filho venha bem e tudo, e aí de repente entra um diagnóstico na vida da gente que a gente nunca ouviu falar, né? Então, realmente, o medo pega, o desespero pega, e isso, olhando hoje, né, depois de 10 anos nessa caminhada do autismo, eu vejo que é super normal. E aí, o que que aconteceu? Ela me deu o caminho, assim, ela disse, olha, na época eu trabalhava fora, então ele ficava meio turno numa escolinha particular, e aí ela falou assim para mim, olha,
se o teu filho tiver mesmo autismo, eu te aconselho ele a tirar, aconselho a você tirar ele da escolinha particular e colocar numa escolinha do município. Porque daí tu vai ter todo o amparo, todo o engajamento que o município dá para crianças autistas, né? E eu me lembro que naquela época, assim, não era muito falado em autismo, né? Então, eu fiquei muito nervosa, assim, mas eu segui tudo que ela me falou, sabe? Tipo assim, eu tô meio cega, mas eu tô indo. E aí a gente fui na prefeitura, né? Pedi uma vaga para uma escolinha que fosse perto da minha casa. E aí eu me lembro até hoje, assim, que qualquer lugar que eu chegava, eu chorava. Quando eu tinha que falar alguma coisa, que eu tinha que pedir uma vaga, ou que eu tinha que explicar a situação, eu não conseguia me controlar. Então eu chorava muito. E aí na época, a secretária da saúde, muito querida, ela disse, calma, mãe, vamos ver, a gente vai conseguir uma vaga para ti, sim. E aí, nisso, tinha uma diretora lá, a Rose. E na hora que eu estava falando com a secretária, ela estava lá, e daí a secretária olhou para ela e disse assim, ó, Rose, essa mãe aqui vai levar o filho dela lá para tua escola. Ela me olhou assim, né? Mas eu não sei nem se eu tenho vaga. Daí ela disse assim, não, tu vai conseguir uma vaguinha para ela. E aí foi. Então eu me lembro que o Murilo, ele foi a primeira criança autista a entrar na escolinha, né? Elas não sabiam muito, também não tinha muito conhecimento em como tratar, quais eram os direitos dele e tudo. E aí teve o luto, né? Eu me lembro que eu fiquei uma semana chorando direto, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu me lembro que ele estava dormindo. Eu me lembro que ele estava dormindo assim, e eu debruçada assim nos pés da cama, olhando e pedindo para Deus, né, Senhor, me ampara, o que que eu faço, né? Como é que eu vou agir com ele? Porque a gente vem cheio de medos, né? E aí eu fui para a internet. Aí eu virava a noite estudando. Tudo que era do autismo eu tava lendo. Daqui a pouco parece que me deu uma bugada, assim, sabe? Eu disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu tenho que aprender a caminhar um passo de cada vez. Eu vou deixar primeiro as coisas chegarem até mim, para mim daí pesquisar e tentar resolver. E aí eu fiz. E isso me aliviou bastante, sabe? Me deu mais segurança. E Deus é muito bom, né? Porque nessa caminhada, assim, a gente acaba encontrando pessoas que nos amparam, nos ajudam e vão te dizendo mais ou menos o que que tu tem que fazer e tu vai seguindo. E a gente tem aqueles insights de mãe, assim, né? Não, eu não acho que esse profissional não tá rendendo meu filho, vou trocar. E assim, graças a Deus, o Murilo foi um caminho difícil, né? No início, foi muito complicado, mas eu me lembro que o meu ex-marido, assim, ele aguentou firme, assim, e eu não, eu desabei. Eu não deixei em nenhum momento de amar o Murilo, mas eu meio que eu queria me esconder, assim, sabe, do mundo. E aí vem toda aquela situação, né, de, pô, Deus, porque eu, né, eu sempre quis ter uma família certinha, porque eu não vou saber lidar. Só que Deus é tão maravilhoso que ele acaba nos fortalecendo, nos ensinando, né, e a gente vai seguindo. Então, feito isso, Murilo, coloquei ele nessa escola e são muitas histórias, assim, né? Que em uma hora eu não conseguiria falar tudo, mas ele foi recebido, muito bem recebido nessa escola. E eu tenho um carinho enorme por ela até hoje, a escolinha Mundo Encantado. E eu fiz grandes amizades lá, que eu levo para a vida até hoje. Então, eu sempre fui muito grata, né? Eu sempre bati muito de frente também, eu era muito chata, porque daí eu não entendia. E às vezes, o que que acontece? Existem profissionais, não digo ao todo, tá? Mas existem profissionais que eles acham que a gente é, às vezes, ignorante. Que eles entendem mais do que nós, porque eles têm, né, um diploma, eles têm lá uma pós. E aí, claro, eu acredito que quando a gente está no início, que é um momento que a gente está perdido ali, a gente não sabe como ajudar o nosso filho, a gente até seja um pouco mesmo, sabe? Mas só que a gente vive o autismo, né? A gente vive o autismo desde quando a criança nasce, com sinais, com tudo. Então, eu ficava meio braba, assim, às vezes quando eu via que a pessoa queria me tirar para mais tarde, sabe? Daí eu ficava muito braba. E aí eu fui batendo o pé e eu fui dando de frente com um e aceitando, né, a opinião de outros.
e fui galgando degrau sobre degrau. Ele teve uma adaptação muito lenta. Ele não se acostumava a ficar o dia todo na escola. Aí, na época, tinha uma psicóloga, a Luli, ela pegou e disse assim para mim, olha, mãe, eu vou te dizer uma coisa. A gente não tinha laudo ainda, né? Quem sabe tu leva ele em Porto Alegre. Tem um doutor lá, um neurologista, que ele tem formação em autismo. Ele não vai te enrolar. Se o Murilo for autista mesmo, ele vai chegar e vai te falar. E se ele não for, pelo menos a gente descarta e procura, né, o que que ele tem. E eu me lembro, assim, que era muito caro na consulta na época. Era uns R$ 400 isso. O Daniel, quando eu diagnostiquei ele com 3 anos de idade, ele está com 15, a consulta com a neura lá em Porto Alegre, R$ 700 na época. Pois é. Eu me lembro que eu paguei 450 e a gente estava numa fase assim, financeira muito difícil, pagava aluguel. Então, assim, tudo juntava, né? Eu costumo dizer que a gente, nós, familiares atípicos, a gente não vive só o autismo, né? A gente vive toda aquela função que tem no dia a dia ali de vida, de trabalho, de casa, de família e de compromisso e conta para pagar. Então, as coisas, né, acabam ficando pesadas. Mas, pelo amor que a gente tem pelos filhos da gente, a gente segue de cabeça erguida, né? Então, eu me lembro que eu fui, né, segui os conselhos dessa psicóloga, juntei dinheiro, fui para Porto Alegre, fiz a consulta com o doutor, e aí eu fui munida de coisa, né? Eu levei um note com um monte de vídeo, eu levei toda a minha carteira de gestação, todas as coisas que o Murilo fazia, assim, eu escrevi num papel. Eu fiz um questionário que uma amiga minha descobriu que o filho dela era autista na época e ela recebeu um questionário de um neurologista, eu imprimi, aí eu respondi os questionários conforme o Murilo tinha, né, os sinais, e aí todas as respostas dava moderado. Tá, levei para o neuro, aí, claro, quando a mãe, né, a família já chega numa consulta já munida de coisas para mostrar para o médico, é muito mais fácil ele te dar um diagnóstico preciso, né? E aí eu me lembro que a gente ficou 2 horas dentro da clínica lá e ele analisava muito o Murilo, né? Aí teve uma hora que ele falou assim, bom, o negócio é o seguinte, mãe, teu filho é autista, tá? E não tem o que fazer. A gente tem que trabalhar, agora ele vai começar com fono, com psicólogo, com um terapeuta ocupacional, tu vai ter que ser forte, não adianta chorar. E então, assim, hoje eu até desconfio que ele seja um pouco autista também, porque ele foi muito, né, incisivo, assim. E aí eu me lembro que eu engoli o choro, né, e cheguei em casa destruída. E aí eu falei pro meu ex-marido, assim, não tem o que fazer, né, amar a gente não vai deixar de amar, mas a gente vai ter que aprender como que ele vai receber o nosso amor, né, pra gente melhor instruir. E aí começou as caminhadas, tudo. E aí ele começou a se desenvolver, né? Mas ele custou também para falar. Ele foi falar mamãe com quase 4 anos. Aí tinha toda aquela questão do desfraude, né? Que ele era difícil fazer o número 2 no banheiro. Eu não sei, ele tinha vontade quando ele sentava no vaso, ele travava e não tinha jeito. E ele já estava com quase 6 anos, ele já ia sair dessa escolinha que eu me sentia amparada para ir para o ensino fundamental. Então, a gente tem uns medos diferentes, assim, né? A gente primeiro tem medo da escolinha, né, infantil, depois a gente tem medo do fundamental, depois do ensino médio, e assim a gente vai, cada etapa, cada ano que passa, a gente tem um medo diferente. Sem contar nas angústias, né, nas ansiedades da vida, que a gente tem medo de morrer e não saber quem é que vai ficar com o filho da gente, né? Tudo isso passa na cabeça da gente. Um dia após o outro. Isso tu sabe. É. Uhum. E aí eu sei que foi bem difícil, assim, no início, mas eu mais, assim, fui me fortalecendo. E aí eu fui enfiando a cara. Aí acaba que a gente vira meio que uma referência dos profissionais que trabalham com o filho da gente para outros pais que às vezes estão recebendo diagnóstico e que estão perdidos. E eu me lembro que é tão difícil, porque quando eu descobri o autismo do Murilo, eu não conhecia ninguém no município que tinha alguém com autismo. Aí na época, assim, eu conheci uma mãe que ela era advogada e ela tinha uma menina que era autista.
E aí eu peguei o telefone dela, não me lembro nem com quem, e fui me embocando assim, né? Oi, tudo bom? Meu nome é Aline, eu tenho um filho com autismo, eu queria ver se tu não podia me ajudar em algumas coisas. E assim a gente foi, sabe? Fui buscando e graças a Deus eu fui virando meio que uma referência, assim, né? Para outros pais, para ajudar nessa caminhada e também eu acabava aprendendo com eles também. E aí eu me lembro que tinha uma amiga, a Mary, tenho, né? Ela faz parte do grupo lá da associação. E aí ela disse assim, Aline, porque ela também veio falar comigo, porque ela também estava desconfiada que o filho dela fosse autista, né? E aí eu disse, guria, eu não consigo mais, o que tem de gente me chamando, e isso já estava, foi em 2016 que eu criei o grupo de pais. Então o Murilo, deixa eu ver, já estava com quase 6 anos, né? Então, nossa, eu me lembro assim que ela pegou e falou assim para mim: por que que tu não faz um grupo no WhatsApp? Bah, tu vai ajudar tanta gente, porque tu sabe mais das coisas. A gente que tá entrando, já estava há alguns anos no caminho, né? A gente fica meio perdido, não sabe como é que tem que fazer para encaminhar o filho da gente nas terapias, e tu já passou por tudo isso, tu podia nos ajudar, né? E aí eu fui ali, normal, né? Bah, olha, eu fui no posto, peguei encaminhamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí a gente vai, a experiência de vida da gente com o filho da gente acaba virando meio que uma base, né? Uma rede de apoio para quem recém estava pegando o diagnóstico. E aí esse grupo foi crescendo, né? Foi crescendo, crescendo. Aí em abril de 2017 eu sabia que tinha, né? O dia 2 de abril, que era o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu falei pro meu ex-marido assim, ah, sabe que eu tô com vontade de fazer tipo um encontro assim para conhecer esses pais e essas mães, essas crianças, né? E daí ele disse assim, ué, faz? Daí eu disse, tá, vou fazer. Aí eu botei no grupo. Pessoal, o que que vocês acham da gente se conhecer, né? Juntar nossas crianças tudo para a gente fazer uma coisa bacana no dia 2 no dia 2 de abril, que é o dia do autismo. Aí todo mundo, ai, vamos, vamos, eu levo isso, eu levo aquilo. Aí cada pai levou um prato, eu me lembro que eu decorei todo o salão, fiz uma torta com, na época eu fazia bolo para fora, né? Daí eu fiz uma torta com desenho lá do autismo e um monte de cupcake lá com florzinha azul, e aí foi muito bacana. Porque ali foi o ponto, assim, foi um pontapé inicial, né? Para a gente iniciar tudo que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente está buscando ainda. E aí eu me lembro que foi muitos pais, sabe? E foi muito bom. Foi muito bom. E daquele dia em diante, a gente tomou a decisão que toda vida que tivesse um, uma data especial, a gente ia ficar juntos, né? A gente ia se encontrar. Aí teve Natal, o Dia das Crianças, e aí a gente foi cada vez assim entrosando mais, e o grupo ali que tinha 5, 10 pais começou a ir para 30, para 50, para 90, e aí a gente começou a sentir uma necessidade, né? Conforme o dia a dia ali, sempre conversando no grupo, vendo as dificuldades, de nós criarmos alguma coisa que fosse forte e que nós pudéssemos falar em nome de todos, né? Então veio a ideia de nós criarmos a associação Então, antes de tu falar e da associação, deixa eu te cortar. Eu vou dar uma boa noite para todos que estão te acompanhando, e aí nós vamos seguir a associação, porque isso é bem importante. A gente sabe que quanto mais a gente souber, a associação está presente, a gente sabe que é muito importante. E eu tive o convite, né, e aceitei. Então vamos falar com o pessoal primeiro. Tem que voltar, porque tem bastante gente aqui. Dá um bem, abraço aí para a Karen Melissa Santos, tá? Eu vou de primeira, tá? A patroa, então não tem que deixar de dizer, né? Thiago claro, beijo, Rodrigues, Karen. Thiago Rodrigues, um amigo meu também está acompanhando. Rivaldo, a Aline também está assistindo, tá me assistindo, tá bom? Mas para mim só aparece 3 pessoas. Não, mas tem bastante que você estava dizendo. Laís de Oliveira, Michael Nunes, a família dele, eu entrevistei eles, tá? E tem a filha deles é uma menina assim, uma guerreira, tem uma síndrome rara. Olha, a gente vê como as famílias que contêm filhos especiais superam tudo. Sim. Nossa. A Josiane Érica da Silva, quem não conhece, faz parte da associação. Beijo, Josi. Marcelo, boa noite para Marcelo, Maria, Cláudia Winter, a Elaine também, uma excelente TO também, nos acompanha sempre. Exatamente.
a Sharon, a Ariane. Pessoal, assim, ó, tem que agradecer mesmo a vocês que estão presentes, porque só funciona assim, com vocês juntos aqui. E a Aline sabe, agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho, porque eu me sinto privilegiado de ter meu filho especial, sabe? Porque eu falo como um pai, tá? Eu sempre gosto, às vezes, de puxar uma orelhinha, porque eu sei que tem bastante pais também que se envolvem com seus filhos, sim, o pai, mas a gente sabe que a porcentagem ela não é muito, tá? Criem vergonha na cara, desculpa eu falar, e luta junto com as mães, que as mães precisam muito de um apoio junto. Porque tu viver 24 horas com o filho, dia e noite, com a necessidade que tem, não é fácil, mas a gente supera. E eu, como vi a Aline falando, me sinto do mesmo jeito que ela, sabe? Porque a gente se torna referência. Porque muitas famílias estão chegando com o diagnóstico e não sabem para onde ir, e a gente está aqui para dar um suporte. Meu filho ele tem 15 anos, diagnosticado com 3, então são anos de vivência também. Não sou mais do que ninguém, assim como a Aline sabe também, ela vai dizer mesmo que a gente não é mais do que ninguém, a gente quer aqui só para ajudar. Então, eu me sinto privilegiado de ter a família que eu tenho e também abraçar as famílias também, porque elas precisam muitas vezes de uma fala, de uma conversa, de um diálogo, às vezes é muito mais que o financeiro. A gente sabe que tudo é soma. Como a Aline falou aqui há pouco tempo. Não só ter o filho atípico, a gente tem que viver aquele dia a dia normal de todos os pais, família, tudo, trabalho, organizar a casa, a família, tudo, e viver ainda o autismo. Então a gente sabe que é muito importante. Agora tu vai falar da tão sonhada associação, né? Também isso é muito importante. É. Então, daí o que que aconteceu? A gente sentou, né? Eu chamei assim alguns pais que eu achava que iam pegar junto ali comigo, né? Daí eu disse assim, olha, eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além para buscar pelos direitos, né, das crianças e também uma melhoria das famílias, porque eu sempre me senti assim muito abençoada por eu ter um filho só, né? E ele ser um nível leve, porque eu sei, assim, eu sempre me coloquei no lugar dos pais que tinham um filho com autismo mais moderado para severo e eu vi assim como era difícil, sabe? Então, o que que eu pensei? Olha, o meu filho, ele me propõe a oportunidade, né? Ele me dá essa oportunidade de eu ajudar com a minha experiência as pessoas que estão no momento mais difícil com os laudos mais graves, né? Então, claro, a gente nunca sabe tudo, né, Gui? A gente está sempre buscando aprender e a gente está sempre aprendendo, né? Eu nunca gostei de me colocar como eu sempre sabia tudo. Não, eu sempre me impus naquilo que eu sabia, né? Mas eu sempre aprendi muito também. E aí, essa visão que eu tinha, assim, de outros pais com um autismo muito mais grave do que o meu, me solidarizava para mim poder fazer alguma coisa. Porque, assim, a gente que tem um filho com autismo leve, a vida anda mais do que quem tem um filho com autismo severo. Porque a gente tem uma disponibilidade mais de horário, por exemplo, meu filho ele tem autismo leve, ele vai na escola regular, né? Já tem pais que eles ficam com as crianças em casa, porque às vezes é difícil uma adaptação, né? A gente sabe que a gente tem a lei da inclusão que nos ampara, mas no dia a dia não é assim que acontece. Eu acho, eu sempre tentei olhar assim dos dois lados, como mãe, como professora, que eu fiz um tempo lá de magistério, então eu também estava dentro da sala de aula e eu pude ter essa visão também dos professores, né, de ver como é difícil às vezes. Então eu acho assim que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que pensar no bem maior que é os nossos filhos, né? Então, meu filho tem um autismo moderado para severo e eu quero que ele seja incluído na escola regular. É um direito, pode colocar, mas eu acho que vai muito do bom senso de cada um. Porque, não é porque eu quero cobrar, é direito dele, mas tu tem que ver se ele tá feliz com isso, né? Se ele tá se adaptando, se tá fazendo bem para ele. Então, às vezes, a gente quer cobrar os direitos da gente, mas a gente esquece um pouco de ver como a criança está se sentindo, né? Então, eu entendo um pouco o lado das professoras, mas claro que eu entendo muito mais o lado nosso, né? Dos pais. Então,
essa visão que eu tive me possibilitou a ir em frente, né? A disponibilizar um tempo para ver como é que funciona uma associação, quais são os tipos de documento que a gente precisava, porque o que acontece? Eu só estava indo, né? Eu não tinha conhecimento jurídico de nada, nem essa parte burocrática de se criar uma associação com CNPJ, com conta jurídica, com tudo que tem que ser tudo bem certinho. É bem, assim, é uma situação séria, né? Então, eu me lembro que eu ia na Zapai, né? Eu fui na Paz de Tramandaí falar com a dona Eloy, e eu chegava na cara de pau, assim, oi, tudo bem? Eu me chamo Aline, eu sou mãe de uma criança autista, eu tô tentando fundar uma associação, a senhora pode me ajudar? O que que eu preciso? Quem que eu procuro? O que que precisa para formar uma associação? Quantos membros tem que ter uma diretoria? Então, assim, enchi muito o saco da dona Eloy, tadinha, ela me ajudou muito, eu sou grata até hoje. E também a Catu, lá de Osório, também ia lá, porque eu queria ver como é que funcionava as ecoterapia, eu queria trazer a ecoterapia para Tramandaí, ou então fazer um jogo assim com a prefeitura de Tramandaí, para que as crianças daqui pudessem fazer ecoterapia lá. Então, assim, eu fui buscando, sabe? Então, eu tenho essa mania até hoje, eu tenho as ideias, eu sento, escrevo, e ali eu vejo quais são as possibilidades. E aí eu sei que em 2018 a gente fundou, né, a associação com diretores, né, uma equipe diretiva. Daí a gente tem um grupo que é a equipe diretiva e tem o grupo dos pais, né? E a gente já fez vários eventos no município para trazer para o município a causa do autismo, a importância do respeito, a importância de poder falar, né, o que nós pais passamos e também de cobrar os nossos direitos. Então a associação ela pesa, nos ajuda muito nessa questão, né? Eu sempre disse que sozinha a gente não consegue nada. Mas se a gente se junta com outras pessoas que têm o mesmo objetivo e que luta pela mesma causa, a gente se torna muito mais forte. E a gente conquista muito mais coisas juntos, né? E claro que nessa caminhada, assim, de palestras, de buscar apoio, a gente lida com muitas pessoas, né? Às vezes tem pessoas que tu ajuda bastante, que tu te importa, que às vezes tu é meia-noite, tu tá lá dando um apoio e tudo no privado, conversando com a pessoa, e depois a pessoa simplesmente, né, fala para ti que tu quer se autopromover em cima da causa. E aí isso aí dói, né? Então eu me lembro que em 2019, assim, eu dei uma murchada. Eu disse, poxa vida, eu faço pelo meu filho já. Então, eu estou fazendo pelos dos outros e aí eu estou ouvindo esse tipo de coisa e eu sou muito sentimental, daí isso me magoou. E aí, logo em seguida, assim, eu tive um problema bem sério na minha família, né, de uma separação, de um casamento de 15 anos. Então, o meu filho, ele deu uma regredida muito séria, sabe? Ele já tinha sido liberado de psicólogo, das terapias todas. Ele teve que voltar, né? Não foi fácil. Então, eu vi ali que naquele momento eu não estava bem para ajudar ninguém, porque eu precisava de ajuda, né? Eu precisava ajudar meu filho, então eu priorizei nós dois. E aí eu me afastei um tempo da associação e deixei, né, tudo nas mãos do nosso vice-presidente. E aí eu acabei me ausentando, e aí o pessoal que me procurava, eu passava o contato dele, tudo para seguir, né? Porque a associação, para mim, ela sempre foi um presente, né? Foi um sonho concretizado. A gente já tinha folder, mandamos fazer copos, camisetas, a gente já tinha feito alguns eventos como Primeira Corrida pelo Autismo, que junta muita gente, e eu estava sempre preocupada em colocar no jornal para todo mundo ver e falar sobre autismo, e ir na Jovem Pan, dar entrevista. Então, eu e outras mães, assim, a gente sempre foi muito focada nessas coisas, né? Claro que cada uma com o seu horário disponível, porque a gente sabe que é uma coisa que as crianças têm uma demanda, né, maior. Então, mas sempre dava certo, assim. E aí eu tive que me afastar.